E a gente abre o jornal de hoje com a informação de que as atenções do mundo estão voltadas para o Irã, que vive uma crise interna e enfrenta o aumento da pressão dos Estados Unidos em um dos cenários mais sensíveis desde a Revolução Islâmica de 1979. E diante das declarações do presidente americano Donald Trump, o governo iraniano afirmou que não quer guerra, mas garante estar pronto para qualquer tipo de enfrentamento militar. Trump acusou líderes do Irã de ultrapassarem uma linha vermelha ao permitir manifestações que, segundo entidades internacionais de direitos humanos, já resultaram em centenas de mortes. Mesmo com o tom ameaçador, o presidente dos Estados Unidos disse que Teherã demonstrou disposição para negociar, inclusive sobre o programa nuclear, enquanto Washington analisa possíveis ações. Os atos começaram por reivindicações econômicas, só que ganharam força e passaram a questionar o regime religioso, se espalhando por diferentes regiões do país. Pois é, especialistas avaliam que os protestos ocorrem em um momento de fragilidade do Irã após tensões com Israel, perda de apoios regionais e crescente isolamento diplomático. Mesmo com a internet restrita e a falta de dados oficiais, vídeos e depoimentos apontam para uma repressão intensa, enquanto o governo iraniano diz manter abertos os canais de diálogo com os Estados Unidos. Autoridades do Irã afirmam que a situação está sob controle, mas organizações de direitos humanos falam em mais de 500 mortes. Trump voltou a dizer que os Estados Unidos podem intervir se a violência aumentar e confirmou contatos para uma possível negociação nuclear. Pois é, Siri, o governo iraniano nega os números, acusa os Estados Unidos e Israel de incitar o caos e diz que a segurança nacional é inegociável. A República Islâmica do Irã não está procurando uma guerra, mas está totalmente preparada para a guerra. Essa foi a resposta do Irã às ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que disse que os líderes estão começando a cruzar uma linha vermelha. Parece que estão começando a cruzar e parece que algumas pessoas foram mortas, pessoas que não deveriam ter sido mortas. Esses são indivíduos violentos, se é que podemos chamá-los de líderes. Não sei se são líderes ou apenas governam pela violência. Estamos analisando a situação com muita seriedade e estamos considerando algumas opções muito fortes. Tomaremos uma decisão. Trump disse ainda que o Irã está disposto a negociar. A ameaça americana veio após a repressão aos protestos que deixou centenas de mortos, diante das grandes concentrações nos últimos dias em Teherã e em outras cidades. As autoridades convocaram contra-manifestações nesta segunda-feira em apoio à República Islâmica, que enfrenta um de seus maiores desafios sociais desde sua proclamação em 1979. A ONG Iran Human Rights, com sede na Noruega, afirmou no domingo que quase 200 manifestantes morreram desde o início dos protestos, em 28 de dezembro, mas advertiu que o balanço real pode ser muito maior. Apesar do corte da internet imposto pelas autoridades desde 8 de janeiro, imagens vazadas de Teherã e outras cidades mostraram grandes manifestações nas últimas noites. Em um vídeo checado pela AFP, aparecem dezenas de corpos envolvidos em sacos pretos diante de um necrotério na capital, enquanto várias pessoas parecem procurar familiares desaparecidos. Inicialmente, os protestos eram contra o aumento do custo de vida, mas com o passar dos dias se transformaram em um movimento contra o regime teocrático que governa o Irã desde a Revolução. Essas manifestações ocorrem em um país enfraquecido pela guerra de 12 dias com Israel em junho de 2025, pelos golpes sofridos por vários de seus aliados regionais e pelas sanções relacionadas ao seu programa nuclear. Líderes de vários países pediram que o Irã encerre a repressão violenta aos protestos. Bom, hoje o noticiário internacional está bem intenso e a gente convidou o Adriano Cerqueiro. Adriano, que é cientista político, também professor do Centro Universitário IBMEC-BH e também da UFOP, a quem a gente já dá boa noite, agradece aqui mais uma vez pela disponibilidade em estar conosco e a gente já começa perguntando, né, sobre esse tema que a gente trouxe agora, Adriano. O discurso de Trump mistura aí ameaça, convite à negociação. Como é que você avalia aí essa análise? Como é que você faz uma
uma análise desse discurso do Trump? É uma estratégia real de pressão ou, na sua avaliação, é mais um jogo retórico aí para consumo político interno nos Estados Unidos? Agora sim, boa noite para você. Boa noite, Síria. É um prazer estar de novo aí com vocês e a grande audiência, né, do Tempo Online. Não, eu não acho que é retórica, né? A própria reação, né, das autoridades iranianas reforça essa minha impressão. O Trump, ele morde a assopra, né? Ele é um negociador muito experiente. Ele acabou de mostrar no início desse ano a grande capacidade, né, em termos militares que os Estados Unidos têm. Eles, né, simplesmente pegaram, né, o ditador Maduro, né, na Venezuela, ele que era o então presidente, né, não legítimo, né, do país, e em poucos minutos, por assim dizer, foram questão de algumas horas, né, e ninguém saiu ferido, saiu morto, né, teve alguns feridos entre os militares americanos que fizeram isso, que não foram muitos. Em compensação, grandes baixas do outro lado. Então, o Trump está mostrando, né, que fala como um grande líder de uma grande potência e que está preocupado, né, com a questão dos direitos humanos, com essa forte repressão, mais uma, né, que está acontecendo no Irã. Então, acho que o discurso dele é discurso de força, né, mas ao mesmo tempo um convite para se sentar com as autoridades e negociar. Lembrando que o regime chavista, né, bolivariano lá da Venezuela, não acabou, né, mas Maduro está preso. Então, assim, é um pouco essa questão do Trump. Olha, eu vou vir com tudo, mas eu posso não vir com tudo, mas vocês vão ter que negociar. É o que ele tem feito desde que assumiu, né, esse seu segundo mandato. Pois é, agora, Adriano, esses protestos que começaram ali, falando de economia e tudo, acabaram virando político, eles representam um risco concreto ao regime iraniano? O governo ainda tem alguma, digamos que, margem ali para fazer concessões, tentar alguma coisa diferente? Boa noite, André. O regime iraniano tá difícil, né? Ele está perdendo muita capacidade efetiva, né? A reação ano passado, né, de Israel, né, contra o Hezbollah, que era um grupo quase paramilitar financiado pelo Irã nesse sentido. Então o Irã foi perdendo muitas bases fora do país e que serviu como uma extensão do seu poderio. E ainda sofreu, né, um bombardeio israelense também americano, que acabou por inviabilizar, né, sua planta nuclear. Bem, o que se sabe dela, né, pode ser que em algum momento apareça alguma coisa. Mas o Irã está acuado. Ao mesmo tempo, ele viu a Venezuela, que era um de seus aliados, né, entrar num processo, né, de perda efetiva. Então, tudo indica que o Irã está numa situação muito complicada, muito difícil. A população está em quase todas as províncias, né, se rebelando, e aí sim a gente tem uma forte possibilidade do regime cair. Vai depender exatamente da capacidade repressiva do regime, só que, por outro lado, potências ocidentais, em especial os Estados Unidos, estão muito preocupados com essa repressão ser muito efetiva, né? Então, sim, é possível a derrubada desse regime. Mas na conta oficial do líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, ele compartilhou uma charge, né, que mostra ali o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um sarcófago destroçado, né? E esse desenho ele é acompanhado também da frase: ele também será derrubado. Adriano, que resultado que a gente pode esperar quando o líder iraniano, no caso, divulga aí uma charge com ameaças simbólicas a Trump? Isso, na sua avaliação, fortalece o discurso interno do regime ou acaba isolando ainda mais aí o Irã no cenário internacional? É quase uma ironia, né? Melhor, é uma ironia grande, porque é o X, né, que o Khamenei tem feito essas manifestações, essas publicações, o mesmo X que ele está proibindo a população de usar e se manifestar. Então ele está entrando num território em que ele sabe que está perdendo, né, porque
na área das mídias, das redes sociais do mundo, né, está cada vez mais prosperando essa interpretação de que está havendo uma forte repressão, né, forte violação dos direitos humanos dessa ditadura, né, que não quer abrir mão, né, do seu controle no país, só que a população está vindo com tudo, aparentemente. E é quase uma situação de desespero, né, assim, eles sabem que se não houver um apoio, né, por parte de outros países, a possibilidade de muitos deles, né, continuarem morrendo é muito grande. Inclusive, em algumas publicações nas redes sociais já se fala de 1.000, 2.000 mortes. Ou seja, esse nível de especulação está acontecendo. Então, quando o Khamenei fala isso, ele está falando mais para o mundo que propriamente para os seus cidadãos, né, para a sua população, porque ele não está tendo acesso à internet, não está tendo acesso, né, houve um forte apagão nas comunicações como nunca visto. Então, você vê que é quase uma medida desesperada, é quase uma forma assim, de desabafar, de provocar, achando que talvez, né, não vai acontecer nada com ele, porque Irã não é propriamente uma Venezuela, a localização não é tão próxima assim. Só que pode ser que eles estejam subestimando a capacidade militar e tecnológica, não apenas americana, como também israelense, e aí alguma surpresa desagradável para ele pode acontecer. Então, não vejo muita efetividade nesse tipo de provocação, não. É propriamente uma provocação e que não tem maior consequência positiva para ele. Agora, nesse caso, assim, a gente vê o Irã tendo essas reações, a gente tem como imaginar algum ataque mais pesado, falar em alguma coisa tipo ataque nuclear, alguma coisa assim dos Estados Unidos, porque ali a gente sabe que apesar de Donald Trump sair correndo de vez em quando, falar uma coisa e outra, acaba que muitas vezes ele vai lá e cumpre o que falou, né? E do outro lado do Irã também pode ter um problema maior. O Trump é interessante, né? Mesmo quando ele recua, na verdade, ele fez algum avanço com, por exemplo, a questão lá dos tarifaços. Você tinha uma situação, tinha uma tarifa baixa, ele anuncia que vai fazer um super tarifaço, o país ameaçado negocia com ele, e aí a tarifa não chega naquele tanto que o Trump teria anunciado, mas fica acima do que antes era. Então, o Trump ele gosta de jogar dessa forma. Se ele está ameaçando algum tipo, né, de intervenção militar, é porque ela pode, de fato, acontecer. Acredito que, inclusive, já deva haver simulações nesse sentido. Mas não vai ser nada, a meu ver, amplo, né, nuclear de forma alguma, né, mas no sentido muito amplo, porque tem muita gente nas ruas e elas podem sofrer esse tipo de problema, né, serem vítimas de um grande bombardeio. Acredito que seja uma solução mais cirúrgica, né, uma coisa mais pontual, e até mesmo a captura de algumas lideranças, como aconteceu na Venezuela. Mas, de novo, isso estamos no terreno das especulações. Mas o fato é que os Estados Unidos mostraram no início desse ano que são capazes de entrar no país e pegar o seu presidente. E em poucas horas levá-lo embora e 2 dias depois ele está sendo apresentado ao juiz para um processo penal que vai estar sofrendo dentro dos Estados Unidos. Então, claro que o mundo ficou bastante assombrado com essa capacidade americana e está vendo com outros olhos o poderio militar que o Trump hoje está liderando. Outro tema que a gente gostaria de abordar também, professor, ainda sobre o presidente Trump, né, é o fato de que ele fez um alerta direto a Cuba, né, pela rede social Truth Social. Ele afirmou que o envio de petróleo e recursos vindos da Venezuela para a ilha está encerrado. Segundo Trump, Cuba precisa agora fechar um acordo com urgência para evitar consequências mais graves. E na mesma publicação, Trump declarou que por anos o governo cubano se sustentou com ajuda venezuelana em troca de apoio na área de segurança. Ele também republicou um comentário irônico, sugerindo o secretário de Estado Marco Rubio como presidente de Cuba e disse que a ideia lhe agradava. Pois é, em resposta, o presidente cubano, que é o Miguel Díaz-Canel, reagiu na rede X, né? Disse que Cuba é um país
país livre, independente, que não recebe ordens de ninguém. O líder cubano disse também que a nação está preparada e disposta a defender o território até as últimas consequências. Sob embargo americano, Cuba depende, né, gente, do petróleo venezuelano e vive a pior crise econômica em décadas, com falta de alimentos, medicamentos e até energia, além de combustível. Síria. Pois é, Adriano, voltando aqui, chamando você para essa conversa, diante aí desse cenário que a gente trouxe, né, ao cortar o fluxo de petróleo da Venezuela, ao exigir aí um acordo imediato, Donald Trump está forçando uma negociação real ou não? Ele está apostando no colapso do regime cubano, hein? Eu acho que são as duas coisas, né? Se o regime cubano der uma de avestruz, como Maduro fez, né? Vamos lembrar que o Trump, antes de pegar o Maduro, né, ele fez essas ameaças, né? E o Maduro ficou lá, né, achando que não era nada, ganhando tempo, e aí, né, foi pego de surpresa de madrugada. Então, assim, Cuba está fazendo esse jogo aparentemente, mas a gente não sabe se estão negociando, porque a situação de Cuba mudou muito. Cuba tinha uma situação muito privilegiada na Venezuela, né, em troca, né, aparentemente, né, de fornecer um aparato de segurança para o Maduro, ganhava, né, petróleo cru venezuelano, com o qual ele conseguia se manter. Agora o Trump, na negociação que fez com o que restou do regime bolivariano, ele só aceita que eles vendam para os Estados Unidos a gasolina da Venezuela, porque ele fez isso, até uma jogada estratégica e geopolítica. Se China, se Cuba quiserem petróleo da Venezuela, vão ter que pagar em dólar, né, o que enfraqueceria, inclusive, aquela ideia, né, do BRICS, ter uma moeda própria, enfim. Então, assim, essa jogada do Trump estrangula, né, Cuba. Cuba agora está mais dependente, por exemplo, de México, né, que está sendo o maior fornecedor de petróleo agora para ele. Mas se Cuba não entrar em negociação com o regime americano, né, com Trump, uma solução à lá Venezuela pode acontecer sim, né? Então não é tão difícil para os Estados Unidos fazerem isso. Então Cuba deve estar sabendo disso, perdeu mais de 32, né, cerca de 32 agentes militares cubanos que estavam, né, entre aspas, protegendo Maduro, né, e foram mortos, né, na operação americana. Então Cuba saiu muito enfraquecida desse episódio da Venezuela e está muito enfraquecida financeiramente com o fim, né, do petróleo venezuelano. Então Trump está dando a oportunidade de eles negociarem, senão eu acho que é uma opção, uma operação militar deve acontecer sim. Cuba, agora imagina, né? Agora, uma dúvida é a seguinte, Cuba, se vier, se proibir a entrada de petróleo lá, dependendo tanto da Rússia, também da Venezuela, sobreviver economicamente para Cuba vai ficar muito difícil se o presidente cubano não negociar, né? Com certeza. Com Trump, você tem a oportunidade de sentar na mesa com ele e negociar. O Petro, né, da Colômbia, inclusive, já falou, olha, eu quero conversar com você. O Trump até falou, né, deu um agrado nele e tal, e já chamou ele lá para a Casa Branca. Vamos ver se vai de fato e o que vai acontecer nessa reunião. Mas, assim, a situação aqui na América Latina é muito diferente lá do Irã, por exemplo, porque os Estados Unidos deixaram muito claro, é o nosso hemisfério, a gente quer proteger o nosso hemisfério. Quando ele fala hemisfério, está falando todo o continente americano, onde os Estados Unidos fazem parte, a doutrina Monroe, que ele inclusive citou explicitamente. Então ele deu um recado muito claro, né, principalmente para a China e Rússia, que eram os principais fornecedores do sistema de defesa da Venezuela e que foram bastante... saíram muito mal, né, na fita, né, com esse episódio da prisão do Maduro. Ele está dando um recado muito claro, olha, queremos você fora daqui, isso aqui é a área de interesse vital para os Estados Unidos, e Cuba está nesse meio, né, então Cuba, se não negociar, ela vai sofrer muito, seja uma asfixia econômica ainda pior do que ela já vive, né, seja algum tipo de operação militar, né, cirúrgica, né, pegando alguma das autoridades cubanas. Não creio que o Trump vai querer investir em operação militar de longo alcance que possa causar morte de soldados americanos. Ele não quer isso, né, de forma alguma. Ele quer ações cirúrgicas, né, para atingir
as autoridades, não o povo, por assim dizer, né? E nem colocar em risco as suas próprias tropas. Esse ano é um ano de eleições nos Estados Unidos, de renovação do Congresso americano, e seria muito ruim para o Trump, né, e também para os republicanos, e se envolver numa guerra que envolva também mortes, né, de diversos soldados americanos. Eu não creio que o Trump queira investir nisso, não, mas ele tem condições, sim, de invadir o país, pegar quem ele quiser e ir embora. Ele deixou isso muito claro, né, lá na Venezuela. Agora, Adriano, essas ameaças que são feitas aí via redes sociais, o Trump adora fazer isso, né? Elas ajudam ou atrapalham aí uma eventual possível negociação, especialmente com um regime, quando a gente fala de um regime que usa aí o embargo como discurso político interno, né? Qual que é a sua avaliação? O Trump ele é muito interessante da gente analisar a figura política dele. Outro dia mesmo, o New York Times reconheceu, né? O New York Times é democrata, né? Anti-Trump, com certeza, mas reconheceram que o Trump ele é muito transparente com jornalistas, né? Ele está toda hora falando. Inclusive, a gente viu nessa edição o Trump no avião presidencial conversando com os jornalistas, né? Falando soltando a língua, né? Falando o que pensa em fazer e tal. Às vezes ele está numa conferência com jornalistas, ele pega o telefone, liga para um governante. O Trump ele é muito aberto, inclusive nas redes sociais. É o estilo dele, mas existe diplomacia, né? O Marco Rubio tem feito um excelente trabalho como secretário, né, do Estado, ou seja, uma espécie, né, de embaixador, né, ativo dos Estados Unidos para o mundo todo. Então existe jogo diplomático, existe ação diplomática, só que o Trump ele verbaliza, né, de uma forma muito simples, fácil de entender, nas redes sociais. Então, algumas lideranças do mundo têm observado isso e têm usado essa estratégia também. Então, atualmente, por exemplo, esse mês de janeiro, eu comecei quase que ficando o dia inteiro no X, acompanhando as lideranças mundiais se manifestando sobre os eventos que estavam acontecendo desde 3 de janeiro. O mundo parece que está acontecendo, né, cada vez mais em termos de informações circulando nas redes sociais. E aí, as autoridades têm procurado também esse meio de comunicação, do qual o Trump tem muita facilidade, né? Sabe falar muito bem, sabe se comunicar muito bem com as pessoas. Então, assim, quando o Trump fala essas coisas, ele está conversando com a sua base, está dando satisfação para os americanos que o acompanham, e ao mesmo tempo está deixando muito claro, de uma forma muito simples, muito direta, o que ele quer junto a quem ele está conversando. Por exemplo, no caso, o presidente de Cuba. Então, não tem como, não dá para o presidente cubano falar que ele nunca ficou sabendo nada do Trump. O Trump anunciou para Deus o mundo o que ele quer fazer com Cuba. Eu quero sentar com vocês e quero negociar. Vocês vão querer fazer isso ou não vão querer? Então, assim, todo mundo sabia que ele estava fazendo esse jogo com o Maduro. E o Maduro ficou enrolando, está preso hoje. Então, é essa a questão que se coloca hoje para o governo cubano. Ela está falando, inclusive, que a culpa foi da dancinha que o Maduro fez. Professor, a gente quer ainda abusar um pouquinho mais aqui da sua boa vontade aqui, que a gente tem outro tema para abordar com você. É que o Papa Leão XIV, ele recebeu hoje, né, em uma audiência privada, a líder opositora venezuelana e prêmio Nobel da Paz, Maria Corina Machado. Esse encontro aconteceu pouco mais de uma semana depois, né, de acontecer aquilo, a captura pelos Estados Unidos do então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A ex-deputada da Assembleia Nacional da Venezuela, ela pediu que o líder da Igreja Católica interceda por mais de 1.000 pessoas que estão presas, são presos políticos, segundo ela, no país. Pois é, em um comunicado publicado na rede social X, que a gente está falando aqui tanto dessa rede social, né? A equipe de Maria Corina Machado afirmou que, com o acompanhamento da igreja e também a pressão sem precedente do governo dos Estados Unidos, a derrota do mal no país é mais próxima. O Papa diz estar acompanhando os acontecimentos na Venezuela com grande preocupação e pediu que o bem do povo venezuelano prevalecesse sobre todas as outras considerações e que leve à superação da violência e que sejam trilhados caminhos de justiça e paz, garantindo, portanto, a soberania do país. Pois é, seria Maria Corina, inclusive, que deixou a Venezuela escondida, né, para receber o Prêmio Nobel da Paz em Oslo. Esse pedido de intervenção do Papa pode mudar a opinião ou ações do presidente americano ou faz alguma diferença, ou não faz nenhuma diferença para ele, Adriano?
Eu acredito que no caso, né, essa pressão que o Papa possa fazer é muito mais junto às autoridades venezuelanas, é muito mais junto ao próprio povo venezuelano, que é um povo, né, bastante católico, né, em termos, né, de Constituição. É uma pressão para que se acelere, né, o que foi acertado, né, junto com o governo americano, que é o abrandamento do regime. Há uma certa frustração por parte da Marina, porque ela não conseguiu convencer, pelo que eu pude analisar, né, de diferentes comunicações que foram feitas, ela não conseguiu convencer os Estados Unidos que ela tinha capacidade de assumir o controle do país. Haveria uma guerra civil, né? Eu acho que foi essa a interpretação que o governo americano, auxiliado pela CIA, acabou tendo. Então, eles optaram por fazer um governo de transição com o que restou do regime bolivariano. Eles sabem, né, que a possibilidade desse regime dar uma arrastada, né, enganar, manter uma situação de forte autoritarismo é muito forte. Mas, ao mesmo tempo, Venezuela está quebrada, Venezuela está ajoelhada, prostrada, junto aos Estados Unidos. A qualquer momento ele pode fazer novamente aquela operação que fez contra Maduro. O sistema de defesa, né, venezuelano praticamente não existe, né, depois dessa operação. Então, a Venezuela está sendo forçada pelos Estados Unidos a avançar nesse regime de transição. E, ao mesmo tempo, com o Papa, é mais um apelo moral, né, também junto à população venezuelana, para que ela se sinta amparada, né, nem que seja pelo Papa, e esperar, né, que essa transição de fato ocorra. Eu não acredito que os Estados Unidos vão querer investir de novo na operação militar de longo alcance na Venezuela para derrubar esse governo. É um governo muito bem entrincheirado, né, junto à população. E a população está naquela situação de temerosa, já fez outros protestos no passado e, como no Irã, né, teve consequências muito ruins, houve forte repressão e morte contra eles, né. Tem grupos paramilitares, né, armados que ficam rodando, né, as ruas de Venezuela. Então é nesse sentido que eu acho que essa fala vai fazer muito mais apelo junto ao povo do que propriamente ao Trump. O Trump, eu acho que ele sabe, né, que frustrou os planos da oposição venezuelana, mas, ao mesmo tempo, a oposição venezuelana não tinha efetivamente uma capacidade demonstrada de assumir o controle do país e fazer, né, um processo, né, de transição mais rápido com novas eleições. O ideal agora para o Trump é, pelo menos esse ano, né, tentar forçar, né, o que sobrou do regime bolivariano de fazer essa transição e aí sim ter eleições que possam ser efetivamente abertas, claras e auditáveis para garantir, né, a posse do presidente que foi eleito. Agora, Adriano, para terminar nossa conversa aqui no Tempo News de hoje, essa pressão internacional somada ao apoio do Vaticano pode, de certa forma, mudar aí o cálculo do governo americano? Eu acho que pode, mas, de novo, eu acho que para o governo americano, o que eles esperam é que o regime bolivariano que restou cumpra com as negociações da forma mais rápida possível. Se não fizer isso, vai haver novas ações, a meu ver, né, bastante pontuais, de repressão contra eles. Nesse sentido, né, uma pressão vinda, né, moral por parte do Papa pode ajudar, né, no convencimento das autoridades que sobraram, né, do regime bolivariano lá na Venezuela a continuarem nesse ritmo. De novo, é um jogo muito arriscado, né? Não dá para ninguém confia em ninguém ali, a não ser no poder das armas. E claro, quem manda hoje em termos de poderio armamentista, né, militar na situação da Venezuela são os Estados Unidos, né? China e Rússia estão fora, Cuba também. Então hoje a Venezuela só conta com ela mesma, com os Estados Unidos do outro lado querendo que faça o que eles demandaram. Então, eu acho muito difícil que as autoridades da Venezuela não cumpram essas negociações. O risco, né, para elas, né, pessoalmente,
é muito alto caso resolvam peitar. E aí essa pressão do Papa acho que ajuda nesse sentido, né, delas não se sentirem, né, muito à vontade para tentar, mais uma vez, né, testar a paciência dos Estados Unidos. Adriano, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, por você ter disponibilidade em estar aqui conosco. Adriano Cerqueira é cientista político e também professor universitário. Espero que a gente possa estar juntos fazendo mais comentários positivos sobre boas notícias, com certeza, em relação a esse cenário internacional muito em breve. Boa noite para você. Boa noite, muito obrigado, Cira e André, e ótimo trabalho para vocês.